Olá, pessoal! Vamos para mais uma das nossas videoaulas. E o tema da videoaula de hoje será antebraço. Nós falamos dos ossos da mão, agora nós vamos falar dos ossos do antebraço. É uma aula bem tranquila, bem fácil para a gente conseguir aí compartilhar, né, essas informações sobre os ossos. Para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né, e depois já envio tudo para que vocês possam estar comigo aí na aula, tá? Então, vocês acompanhando junto comigo fica bem mais fácil. Muito bem, vou ampliar aqui a tela para vocês, para que a gente possa acompanhar juntos, certo? Então, quando nós falamos em antebraço, o que a gente tem que ter em mente, nós já vimos, nós já assistimos, né, já tivemos o contato aí com o esqueleto num todo, nós já fizemos uma aula de esqueleto geral, né? E nós sabemos que o antebraço, ele vai do punho até o nosso cotovelo. Então, da articulação do punho até a articulação do cotovelo, eu tenho os meus ossos do antebraço. Fora isso, eu tenho mão e tenho braço. Né? Braço é diferente de antebraço. Então, quando eu falo, eu tô com uma dor no meu braço e pego tudo assim, na verdade, eu tô com dor no meu membro superior. Porque braço é só do ombro até o cotovelo, antebraço do cotovelo até o punho, ok? Então, o que nós temos no nosso antebraço? Só dois ossos. Um osso que está mais para o lado e um osso que está mais para o meio. Então, vamos usar a nossa mão aqui como informação. O que está mais perto do polegar é o meu osso que eu chamo de rádio. Por isso, ele é o meu osso lateral do antebraço, tá? Então, na posição anatômica, ó, polegar lateral aqui do antebraço é o meu rádio. Tanto que nós falamos que o rádio tem uma antena, e a antena do rádio é o nosso polegar. Então, todo rádio tem uma antena. Qual é a antena do meu rádio aqui do meu antebraço? O meu polegar. Rádio, tá? E do mesmo lado do seu quinto dedo, ulna. Rádio e ulna são os ossos que compõem o nosso antebraço. Rádio é o osso lateral do antebraço, ulna é o osso medial do antebraço, ok? Vamos enxergar isso de uma forma mais, assim, adequada, né? Olha lá, esse aqui é o nosso rádio. Um osso que tem até uma... Olha, além de antena, que é o polegar, ele tem uma porçãozinha que parece um botão. Esse botãozinho dele tá aqui próximo do seu cotovelo, tá? Então, é a parte proximal e a parte distal do seu rádio. Do mesmo jeito que a minha ulna tem uma porção proximal e tem uma porção distal. O que eu quero mostrar para vocês, olha só. Aqui no antebraço, então, nós temos o rádio lateral, do mesmo lado do seu polegar, a ulna medial, do mesmo lado do quinto dedo. Então, olha só, numa vista posterior, o rádio e a ulna, que dá para ver essa porçãozinha aqui, ó, que é do seu cotovelo. Então, ninguém tem dor de cotovelo, tem dor nessa parte da ulna, que nós vamos saber já já o nome, tá? E esse aqui é um antebraço em vista anterior. Ó, visto de frente, visto de costas, tá? Anterior, posterior. Olha como tem uma diferença, porque aqui tem que encaixar no seu húmero. E aqui é a porção posterior, a que vai proteger aqui a sua articulação, tá bom? Então, rádio, osso lateral, ulna, osso medial. Agora sim nós podemos voltar para essa imagem para a gente entender o quê? Olha só. Tanto o rádio quanto a ulna são ossos longos. E vocês lembram da definição de osso longo? Osso longo é todo osso que tem um comprimento maior que a largura e maior que a sua espessura. Então, por exemplo, quando eu olho para uma falange, a minha falange é um osso longo. Ela tem o comprimento maior que a largura e maior que a espessura dela. Então, nós temos um osso longo. Osso longo, ele tem uma porção que está perto da raiz, uma porção que está longe da raiz. Então, tem uma porção proximal, uma porção distal. Essas extremidades são chamadas de epífises. Então, o meu rádio tem uma epífise proximal, uma epífise distal, assim como a minha ulna, ó, epífise proximal, epífise distal, são as duas extremidades. E o corpinho do osso eu chamo de corpo ou de diáfise. Então, todo osso longo tem duas epífises, duas extremidades e uma diáfise, ok? O que eu vou encontrar na epífise proximal do meu rádio? Como detalhe anatômico ou como acidente ósseo. Olha lá, nós temos
uma cabeça, um colo e uma tuberosidade. Então, a epífise proximal tem cabeça do rádio, colo do rádio, tuberosidade do rádio. E o corpinho? O corpinho é só corpo do rádio ou diáfise do rádio. E na epífise distal? Processo estiloide do rádio, que é essa pontinha aqui, ó. Quando você faz um desvio lateral, né, na verdade, um desvio medial, né, da sua mão, ele tá indo para o meio, ó. Você vai sentir aqui uma pontinha. Essa pontinha é seu processo estiloide do rádio, tá? Processo estiloide do rádio, que é esse aqui, ó. Processo estiloide do rádio. Essa parte lisa aqui inferior, nós chamamos de face articular do rádio. E essa porçãozinha aqui, ó, medial, que dá para ver aqui no perfil, ó, nós chamamos de incisura ulnar, porque é onde vai encaixar a cabeça da nossa una, tá? Então, o que a una tem? A una, na epífise proximal, ela tem um olécrano, que é todo esse primeiro biquinho até a porção posterior. Vamos pensar assim, ó. A una, ela parece uma chavinha inglesa, uma chave de boca, ó. Essa chavinha tem uma reentrância que parece um Czinho. Esse C, essa parte funda, nós chamamos de incisura troclear. Esse primeiro bico que vai até atrás, nós chamamos de olécrano. Não é orégano, é olécrano. E o segundo bico é o processo coronoide. Então, vamos ver no nosso desenho, olha lá. Eu tenho aqui, ó, olécrano, incisura troclear e o biquinho é o processo coronoide. Na porção lateral da una, ó, aqui, nessa partezinha que é lateral, que está indo para o lado, onde o rádio vai encostar, nós temos a incisura radial. Por quê? Porque a cabeça do rádio vai encaixar aqui para fazer uma articulação, tá? Então, aqui nós temos, olha só que bonitinho, né? Olécrano, incisura troclear, processo coronoide e incisura radial. Aí nós temos diáfise ou corpo da una, uma cabeça e um processo estiloide. O processo estiloide da una é bem bonitinho, ó. Essa pontinha aqui. Vocês vão conseguir achar bem aí. Quer dizer, se essa quarentena não fez vocês engordarem demais, vocês vão achar direitinho, ó. Processo estiloide da una, processo estiloide do rádio. Ninguém tem dor de cotovelo porque tem dor de olécrano, tá? Olécrano é essa parte. Processo estiloide do rádio, processo estiloide da una. Esses são os detalhes que são palpáveis, ok? Olha só para a gente entender de novo aqui, ó. A cabeça do rádio encostou na epífise proximal da una, na sua incisura ulnar. Então, olha que bonitinho. A mesma coisa aqui, a incisura radial, né? Na incisura radial aqui. E aqui a incisura ulnar encaixou a cabeça da una. Então, o rádio tem uma incisura ulnar para encaixar a cabeça da una e a nossa una tem uma incisura radial para encaixar a cabeça do rádio. Então, ó, cabeça, colo, tuberosidade do rádio. Incisura ulnar, processo estiloide, face articular, tá? A incisura troclear da una, olécrano da una. Olha o processo coronoide, que é o biquinho, tá? Incisura radial. Aqui você tem o corpo, né, da sua una ou a diáfise da una. O biquinho é o processo estiloide da una e a cabeça da una. Esses são os detalhes anatômicos. Credo, professora, são só aquilo e dá para ver tudo aqui? Dá. Só que vamos lembrar que aqui a gente está falando de húmero, também é uma articulação do cotovelo, que na imagem a gente não consegue desmembrar, a não ser que tivesse uma amputação, né? Mas eu consigo ver, olha, o olécrano, o processo coronoide, a incisura radial. Aqui você tem a cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio, diáfise do rádio, diáfise da una. E aí tem uma coisa legal para mostrar para vocês. Isso aqui é uma articulação. Essa articulação eu chamo de articulação radio-ulnar proximal, tá? E aonde está a distal? Olha aqui também, né? Eu vou mostrar para vocês a distal primeiro, né? Então, ó, aqui tem articulação radio-ulnar proximal e aqui a articulação radio-ulnar distal, tá? Quando articula com a mão, você tem a articulação do punho ou radiocarpal, ok? Muito bem, essas são as articulações. Olha o perfil.
No perfil você vê cabeça do rádio, colo do rádio, a tuberosidade do rádio, né, que é essa barriguinha, processo coronoide, incisura troclear e olha aqui o olecrano, tá? Corpo do rádio, corpo da ulna. Sem nenhum nome, vamos lá. Cabeça do rádio, colo do rádio, tuberosidade do rádio, processo coronoide, o biquinho, incisura troclear e o olecrano. Diáfise do rádio, diáfise da ulna. Tudo isso aqui é a minha articulação do cotovelo, tá? Só entre o rádio e a ulna, a articulação rádio-ulnar proximal. Olha aqui a rádio-ulnar proximal. Essa é a articulação rádio-ulnar proximal. Tudo isso aqui é a articulação do meu cotovelo. E se eu pegasse aqui, ó, a articulação húmero-radial e aqui a articulação húmero-ulnar, tá? Esse é o nosso olecrano. Aqui você tá vendo o seu processo coronoide, não dá para ver a incisura troclear porque ela tá de frente para você, não vai dar para ver, tá? Só se tivesse em perfil. E no rádio, o que a gente encontra? Aqui, a cabeça do rádio, colo do rádio, a tuberosidade do rádio. E o encaixe? Incisura radial. E eles dois encaixados, a articulação rádio-ulnar proximal. Mas essa é a aula do outro professor. A minha aula são os detalhes anatômicos, ok? Então, aqui tem um cotovelo, cabeça, colo, tuberosidade, olecrano, processo coronoide, incisura radial. Diáfise do rádio, diáfise da ulna. Olha aqui a articulação rádio-ulnar distal. E na articulação rádio-ulnar distal, o que a gente consegue ver? Incisura ulnar, processo estiloide do rádio e aqui a face articular do rádio. Olha o biquinho da ulna. Processo estiloide da ulna, cabeça da ulna. Quando tem essas porçõezinhas separadas que parecem fraturas, nós já sabemos que são as cartilagens de crescimento ou cartilagens epifisárias, né? Que fala que essa aqui é um jovem, uma criança que ainda tem crescimento, ok? Olha uma fratura, um tracinho de fratura. Tá de ponta cabeça, mas olha só, cabeça do rádio, colo do rádio, tuberosidade do rádio. Aqui tá o processo coronoide, incisura troclear e o olecrano, tá? Olha que fratura bonitinha, né? Essa fratura a gente chama de fratura de Colles, que é de galho verde, parece que você caiu, né, e dobrou, tá? Fica bem feinha, né? Às vezes também chama de, quando não tem fratura de dedos, a gente pode falar que é do boxeador, que ele faz assim e quebra aqui, né? Normalmente do boxeador ele pega os metacarpos, tá? Então, olha como a fratura tá gostosinha aqui, ó, a pontinha do osso, né? E ó, fratura, tá? Aqui, só para mostrar a fratura para vocês de rádio, né? Ó, o rádio aqui, toda a parte de epífise distal soltou, olha só, em perfil, como dá para ver como saiu tudinho, ó, tá? Olha a fraturinha gostosa aqui. Só que a gente não precisa saber da fratura, vamos lá. Ó, processo estiloide do rádio, face articular do rádio, incisura ulnar. Cabeça da ulna, processo estiloide da ulna. Essa articulação rádio-ulnar distal e essa articulação radiocarpal ou punho, tá? Olha como a fratura fica de Colles. Tá, olha só, olha o perigo de pegar uma artéria, uma veia, né? E acabar aí destruindo a parte vascular também, né? Olha essa, que bonitinha, né? Ó, soltou todinha a parte distal. Essa é uma luxação e uma fratura. Fratura de ulna, luxação de rádio, ó. Cabeça do rádio, colo do rádio, tuberosidade do rádio. Olha aqui, olecrano, incisura troclear. Olha essa. Dá para ver direitinho o processo estiloide da ulna, cabeça da ulna, né? E dá para ver direitinho a fratura horrorosa, né? Luxação completa, ó. Olha a incisura troclear como aparece direitinho. E esse biquinho é o processo coronoide, tá? Cabeça do rádio, e aí não dá para ver porque se misturou aqui, né? E os tipos de fratura mais comum que a gente pode ver aí, né, na região de antebraço, ó. Pegou só o corpo da ulna, desculpa, aqui, ó, primeira, né? Pegou só o corpinho do rádio, olha só aqui, não é da ulna mesmo, ó. Pegou só o corpinho da ulna, tá? Aqui, pegou o olecrano, fraturou tanto ulna quanto rádio, tá? Epífise proximal de ulna.
né? Essas são as mais comuns. Dependendo como a fratura é, né? Se for uma fratura completa cominutiva, ela vai ficar, né? Destruir os dois ossos, e aí você pode colocar pinos e parafusos, tá? Para mostrar na imagem para vocês, tá? Aqui um osso que está com má formação, tá envergado. Esse é um de um pincher. O pincherzinho foi atropelado, tiveram que fazer uma osteossíntese nele, que é essa colocação, né, de placa com parafusos para juntar os ossos. E olha uma fraturinha de processo estiloide da una, ó. Processo estiloide soltou, cabeça da una, incisura ulnar, face articular e o processo estiloide do rádio, tá? Uma outra fraturinha aqui, só que essa fratura aqui foi no colo do rádio, ó. Tá? Ó uma fratura de olecrano. O olecrano ficou todo amarrado. Isso aqui é uma verdadeira dor de cotovelo, ó. Quebrou inteirinho, tá? Soltou todo o olecrano. Vamos amarrar ele todinho para que ele possa se consolidar, né? Olha a fratura de olecrano, olha, completa de olecrano. Deixa eu tirar a câmera daqui. Olha esse olecrano como ficou. Fratura de olecrano e um outro tipo aqui, né? Mais diagonalzinho da fratura de olecrano. Aqui tem só as estruturas, né? A parte de rádio, parte de una, tá? Aqui você tem epífise proximal aí da una e do rádio, e aqui o seu húmero, tá? Aqui só para mostrar, né? Ó, falange proximal do primeiro dedo, falange distal do primeiro dedo. Olha aqui que bonitinha essa imagem, né? Ó, olecrano, processo coronoide, incisura radial, cabeça do rádio, colo e tuberosidade, tá? Para que vocês possam identificar no desenho, olha a cabeça, o colo e a tuberosidade, olha o processo coronoide, a pontinha, a depressão em forma de C, né, que é a incisura troclear, e o olecrano. Essa estrutura que está escrito aqui, capítulo, é da outra parte, que é do osso que nós vamos estudar na semana que vem, que é do húmero, tá? E aqui para que a gente possa estudar, ó, olecrano, tá? Aqui você tem o processo coronoide, incisura troclear. Olha a cabeça do rádio, diáfise do rádio, diáfise da una, tá? Aqui é o processo coronoide, cabeça do rádio, diáfise, diáfise, diáfise do rádio, diáfise da una. Essas porções são de húmero, nós não vamos ver ainda. Articulação do rádio ulnar proximal, articulação húmero radial e húmero ulnar, que é o nosso cotovelo. Tá? Só para vocês treinarem, tá? Todas as imagens iguaizinhas as dali, só que lembre-se que nós não vimos húmero ainda, então o que nós sabemos aqui é o processo coronoide, o olecrano, tá? Aqui nós temos a cabeça do rádio, aqui não tem número, mas é incisura radial, tá? Diáfise da una, diáfise do rádio. E por hoje, pessoal, a nossa aula de antebraço, rádio e una acabou com essa imagem mais linda do mundo, né, para trazer um pouquinho aí de sossego e tranquilidade para a gente nesses dias que estão sendo difíceis. Um beijo para vocês, bons estudos!